Olá, estamos retornando para iniciar o último assunto do nosso curso, que diz respeito aos recursos físicos luminosos para a cicatrização tecidual. Vamos lá? Os agentes luminosos são chamados também de fototerapêuticos e, entre eles, nós temos o laser e o LED. O objetivo desses agentes é diminuir os processos inflamatórios de origem não infecciosa, ou seja, em feridas ou lesões não infectadas, melhorar o reparo tecidual após lesão de tecidos moles, inibir o crescimento de bactérias em feridas e reduzir a intensidade do infiltrado inflamatório, ou seja, do edema. Os agentes luminosos possuem características muito próprias. E aí, no laser, uma de suas características mais importantes é que a luz é coerente, ou seja, as ondas luminosas estão alinhadas e coordenadas entre si, elas não são divergentes. Outra característica é a monocromaticidade do laser, o que significa que as suas ondas possuem o mesmo comprimento, ou seja, o aparelho emite apenas um comprimento daquela onda que vai resultar em uma mesma cor. As ondas do laser também são colimadas, o que significa que elas seguem uma mesma direção, paralelas entre si, que não divergem e que são concentradas. Geralmente, quando a gente aponta o laser para algum lugar, a gente consegue ver um pontinho concentrado, como a gente consegue ver aqui nessa figura. E outra característica bastante importante é a alta intensidade, que significa que essas ondas podem interagir muito com determinados tecidos e pouco com outros. No nosso corpo, a luz só vai interagir com os fotorreceptores de cada um desses comprimentos de onda. A luz do laser é indicado para melhorar tanto a qualidade quanto a temporalidade do processo cicatricial. O que é que isso significa? Significa que ele consegue acelerar o fechamento de uma ferida ou de uma lesão, como também consegue melhorar a qualidade do tecido cicatricial pós-lesão. E ele também é indicado na mediação de processos inflamatórios, porque ele consegue reduzir o tempo do processo inflamatório, fazendo com que as fases desse processo ocorram com a melhor qualidade. As contraindicações do laser são aplicação na retina, ou seja, na área dos olhos, presença de neoplasias, de cânceres, e isso é uma contraindicação relativa, né? Depende do local dessa neoplasia, se está controlada, se não está. Então, assim como nos outros recursos físicos, a gente precisa ter um cuidado com o paciente que tem algum tipo de tumor. E também ele não é indicado a ser aplicado em processos infecciosos, porque ele acelera o metabolismo local. Então, se aquele local está infeccionado, é possível que o laser consiga aumentar a proliferação de bactérias naquele local. Já com relação ao LED, ele possui algumas propriedades iguais às do laser, como a alta intensidade, que ela pode interagir muito ou pouco com o tecido, a monocromaticidade, que possui a mesma cor, né? Cada comprimento de onda só equivale a uma mesma cor emitida, mas ela também possui características diferentes. O laser é colimado, já o LED é não colimado. Significa que o feixe luminoso do LED, ele diverge, ele não fica pontual como o laser. Então, à medida que a luz vai se distanciando do meio emissor, ela vai ficando mais divergente e mais espalhada. E o LED também tem uma característica de ser não coerente. Significa que as ondas entre si estão desalinhadas, elas não são paralelas como a luz do laser. As indicações e contraindicações são as mesmas do laser. E o que é que isso significa? Significa que são dois recursos que podem ser usados para as mesmas coisas. O que é que os diferencia? Geralmente o laser é muito mais caro e o LED é um equipamento mais acessível e que consegue abranger grandes áreas. Então, hoje em dia, o LED tem sido utilizado muito mais do que o laser, porque com ele a gente consegue otimizar o tempo da sessão de fisioterapia, por ele conseguir pegar grandes
outras áreas e também por ser um pouco mais barato do que o laser. Quanto ao mecanismo de ação, acontece o seguinte: a luz é emitida e entra em contato com o tecido do nosso corpo. Dependendo do comprimento de onda dessa luz, de qual a cor dela, né, a estrutura que vai absorvê-la vai ser diferente. No caso da luz visível, o fotorreceptor estará nas mitocôndrias. E no caso da luz infravermelha, o fotorreceptor está na membrana celular. Então, quando essa luz entra em contato com o fotorreceptor, vai ocorrer uma série de eventos bioquímicos, cascata de substâncias químicas que vão modular o processo inflamatório que está acontecendo ali na lesão e vai desencadear alguns efeitos fisiológicos, como diminuição do tempo do período de inflamação, angiogênese, aumento de criação de novos vasos sanguíneos, com consequente chegada de novas células que vão ajudar na resolução daquela lesão. Então, resumindo, a luz, seja ela do LED ou do laser, vai ser capaz de acelerar a fase inflamatória, porque vão chegar mais células ao local da lesão e essas células são de defesa e vão resolver mais rápido o dano, o trauma que foi causado ao tecido, vai promover um aumento da microvascularização local, ou seja, a produção de novos vasos sanguíneos, com consequente aumento da microvascularização e síntese de colágeno, vai promover a proliferação de fibroblastos, vai aumentar o potencial de regeneração tecidual e consequente cicatrização, vai proporcionar uma redução significativa na concentração de interleucinas no sangue e estes efeitos ocorrem imediatamente devido a mudanças na atividade das citocinas e fatores de crescimento. Então, o laser e o LED aumentam muito o metabolismo local. E através do aumento desse metabolismo, vão acontecer esses eventos que vão acelerar e melhorar a qualidade do processo de cicatrização do tecido. Quanto aos parâmetros, nós precisamos saber de alguns deles para que a gente possa programar o nosso equipamento. Alguns equipamentos já vêm com alguns deles fixos e não é possível modulá-los. Então, os principais parâmetros são o comprimento de onda, né, que é dado em nanômetros, e é o quanto aquela luz vai penetrar no tecido. Comprimentos de onda maiores penetram mais, como, por exemplo, o comprimento de onda que diz respeito ao infravermelho, então ele penetra mais profundamente. Já o azul, a luz azul, que está nos 470 por aí nanômetros, ela é bem superficial e fica mais na epiderme. A gente também precisa saber qual a potência do nosso equipamento, essa potência é dada em watts. A gente precisa saber também qual a densidade de potência, qual o modo de emissão que nós vamos utilizar. Esse modo de emissão pode ser pulsado ou contínuo, assim como no ultrassom. E qual a densidade de energia, que nada mais é do que a quantidade de energia que eu quero depositar naquele tecido. E dependendo dessa densidade de energia, eu vou ter um efeito estimulante do processo cicatricial ou até mesmo inibidor. Então, isso é muito importante. Para o protocolo de ação, nós precisamos entender qual é o nosso objetivo, qual a área onde vai ser aplicada para que a gente possa tomar certas decisões. No caso de ser uma ferida aberta, é importante proteger a ponta da caneta para que ela não se contamine ou proteger o paciente com plástico filme para que as bactérias ou possíveis micro-organismos que estejam presentes na sua pele não entrem em contato com o equipamento. Então, a caneta vai estar em posição perpendicular. Para quê? Para que a luz seja absorvida em sua totalidade e não haja reflexão da luz. O modo pode ser pontual ou
pontual em contato com a lesão ou em varredura. Esse modo em varredura é quando você fica fazendo movimentos de vai e vem. Ele não tem sido muito utilizado ultimamente, porque com ele é mais difícil de você quantificar a densidade de energia que você está depositando naquele tecido. Então, a maioria dos pesquisadores e dos fisioterapeutas têm preferido usar o modo pontual mesmo, porque ali você consegue saber o quanto de energia você depositou. A distância geralmente é entre 1 e 2 centímetros entre cada ponto. Por quê? Porque você vai depositar a energia naquele local, mas vão acontecer eventos que circundam aquele local do ponto. Então, você precisa dar um espaço para que não haja uma hiperdose de luz, né? E é importante que seja utilizado o óculos de proteção, tanto para o paciente, que é aquele óculos de proteção com 100% de oclusão, ele não permite que veja nada, e o fisioterapeuta usa aquele outro óculos onde a gente consegue ver um pouco para que a gente possa ter noção de onde a gente está direcionando a caneta. E quanto à literatura, o que ela tem falado sobre o laser? Um ensaio clínico controlado e aleatorizado, conduzido por Santos e colaboradores em 2018, teve como objetivo analisar a eficácia do laser de baixa intensidade no processo de reparo de feridas crônicas em pacientes com pés diabéticos. Os parâmetros utilizados foram o comprimento de onda de 660 nanômetros, que foi a luz vermelha, uma densidade de energia de 6 joules por centímetro quadrado, modo contínuo, e uma potência do equipamento era de 0,03 watts. Eles tinham um grupo controle e eles chegaram à conclusão que o laser foi eficaz na redução do tempo necessário para o processo de reparo tecidual em úlceras do pé diabético em um curto período. Quais as vantagens do laser nesse caso? O laser, ele não precisa... ele é um recurso que não exige internação, né? Ele pode ser utilizado em ambulatório, até mesmo em domicílio. Ele não é contaminado, digamos assim. Você pode fazer uso dele sem risco de contaminação para o paciente e para o terapeuta, e ele tem baixo custo quando comparado com os curativos que são utilizados para a cicatrização desses pacientes. E esses pacientes também geralmente ficam afastados do trabalho por conta da funcionalidade prejudicada. Outro ensaio clínico controlado e aleatorizado, conduzido por Gonzaga e outros autores em 2017, buscou verificar a eficácia do laser no reparo tecidual em pacientes após safenectomia, ou seja, uma cicatrização de uma ferida cirúrgica limpa. O comprimento de onda utilizado foi de 660 nanômetros, também luz vermelha, com a densidade de energia também de 6 joules, em modo contínuo, e uma potência do equipamento de 0,04 watts. Como conclusão, eles encontraram que o grupo laser apresentou um melhor fechamento da ferida e um aspecto estético na incisão quando comparado com o grupo controle. Que isso corrobora com o que eu falei no início da aula, que o laser, a fototerapia, consegue melhorar, sim, tanto a velocidade do processo cicatricial quanto a qualidade do tecido cicatricial, porque ele é capaz de gerar uma organização melhor das fibras de colágeno presentes nesse tecido cicatricial. E quanto ao LED? Bom, um estudo de Araújo Júnior em 2017 foi um ensaio clínico controlado e aleatorizado, e ele teve o objetivo de analisar os efeitos do LED no reparo tecidual pós-safenectomia. Vocês devem estar achando esse objetivo já conhecido, é porque esse Araújo Júnior é do mesmo grupo do outro estudo que foi feito com laser pós-safenectomia. Os parâmetros utilizados foram 640 nanômetros, ou seja, luz vermelha também, com a densidade de energia de 6 joules por centímetro quadrado, modo contínuo e uma potência do equipamento de 70 miliwatts.
A conclusão deles é que os pacientes do grupo LED apresentaram uma maior melhora clínica da cicatrização pós-safenectomia do que os pacientes do grupo controle. Oliveira e outros colaboradores em 2013 também fez um ensaio clínico controlado e aleatorizado com o objetivo de analisar os efeitos do LED na dor e na cicatrização após esternotomia. O comprimento utilizado foi 640 nanômetros, com a densidade de energia de 6 joules por centímetro quadrado, em modo contínuo e uma potência de 70 miliwatts do equipamento. E eles concluíram que o LED teve um efeito analgésico pós-esternetomia, um efeito analgésico significativo e aumentou a taxa de cicatrização da incisão cirúrgica. Lembrando que a taxa de cicatrização é dada em dias para o fechamento da ferida. Então, dessa forma, a gente consegue ver que tanto o laser quanto o LED têm tido bons resultados para a cicatrização tecidual, como também para outros desfechos, que se vocês lerem estes artigos, vocês vão encontrar, como desfecho dor, desfecho qualidade da cicatriz e etc. Bom, gente, ficamos por aqui. Nossa aula hoje foi sobre os agentes luminosos utilizados para cicatrização tecidual. Espero que tenha sido relevante para vocês, que vocês tenham conseguido entender e aprender o conteúdo. E qualquer dúvida, podem colocar no fórum que nós estamos à disposição. Respondam as questões de sondagem e já já eu volto para corrigi-las com vocês, tá certo?